Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos hoje mais uma vez no nosso episódio do Pastoreando, estamos no mês da Bíblia, mês de setembro, e a Bíblia é fundamental na nossa vida cristã, por isso hoje, para conversarmos sobre esse tema, nós chamamos o Padre Tiago para vir conversar aqui conosco. Olá, Padre Everton, alegria estar aqui, sou o Padre Tiago da paróquia Santa Luzia, lá na cidade de Ribeirão Pires, e estamos aí para conversarmos hoje sobre a Bíblia, neste mês da Bíblia, neste mês de setembro. Que coisa boa, né? O Padre Tiago é recém-ordenado, né? Foi ordenado esse ano e sabemos, né? Todos devemos ser pessoas da palavra de Deus, mas sobretudo o padre deve exalar a palavra de Deus através da sua vivência, da sua espiritualidade, né? Exatamente. E hoje nós queremos conversar então um pouquinho sobre o tema da espiritualidade bíblica, né? Então a gente ouve tanto falar sobre a Bíblia, o nosso povo ouve tanto falar sobre isso, mas é importante a gente alimentar uma espiritualidade bíblica. Sabemos que o católico não tem muito costume de ler a Bíblia e sobretudo a ideia de rezar a Bíblia. Tem diferença entre rezar, estudar com a Bíblia? Quais são as diferenças desses pontos? Sim. A gente pode, talvez, separar o estudo teológico, digamos assim, né? O estudo acadêmico da coisa, quando a gente vai se aprofundar, vai pegar autores que comentam as passagens bíblicas, e a gente pode também falar sobre o rezar a Bíblia, né? Ter a Bíblia em casa, fazer a leitura, fazer a contemplação daquilo que a gente está lendo, meditar, né? A palavra, sobretudo, a palavra precisa se atualizar, ser atualizada na nossa vida, né? Então existem sim essas diferenças, vamos dizer assim, para um estudo mais acadêmico da coisa, mas a gente tem que ter a Bíblia no nosso dia a dia, sim, rezar com essa palavra, ver o que Deus quer falar para nós naquele dia, naquele instante, através daquela oração com a palavra de Deus. Nesse sentido, uma coisa vai completando a outra, né? Porque a partir do momento que a gente conhece a palavra, estudou aquele texto, fica mais fácil da gente mergulhar nele. Exatamente. Mas não necessariamente eu preciso ter todas as ferramentas de estudo para que eu possa abrir a Escritura e fazer minha oração e contemplar e tirar dali um alimento para a minha espiritualidade. Isso, né? Exatamente. Quando a gente fala de espiritualidade, de um modo geral, né? Espiritualidade bíblica, o que seria espiritualidade? A espiritualidade seria o nosso modo de estar com Deus, o nosso modo de rezar, o nosso modo de falar com o Senhor. Isso seria a espiritualidade, né? E aí quando a gente fala de uma espiritualidade bíblica, a gente está falando que a gente vai usar como modo principal, como ferramenta, a palavra de Deus, a Bíblia, né? Então, essa seria a espiritualidade bíblica. Eu falar com Deus através da Sagrada Escritura. Sagrada Escritura é um conjunto de livros ali, né? Uma grande biblioteca. Às vezes as pessoas dizem assim, padre, eu queria um livro de espiritualidade bom, né? Então, é claro, existem diversas correntes de espiritualidade, mas nunca a gente pode prescindir da Sagrada Escritura, Exatamente. Porque ela seria a base, né? Exatamente. Desde o Vaticano II se fala que na Dei Verbum, né, a revelação se dá na vivência, na tradição, mas também na Sagrada Escritura, né? Sagrada Escritura, então, ela é inspirada por Deus. Como é que entra isso? Como é que a gente entende a Bíblia? Porque tem relatos históricos, tem tanta coisa ali dentro da Bíblia. Como é que a gente consegue compreender o todo, assim, da Sagrada Escritura? Certo. De fato, a Bíblia a gente precisa ler e entendê-la como um todo, né? Toda a sua divisão, os livros, desde o Antigo Testamento com o Novo, essa continuidade do Antigo para o Novo Testamento. Então, se a gente pegar livros separados, trechos separados da Bíblia, a gente vai fazer uma confusão, né, na nossa cabeça. Então, a Bíblia sempre é todo um contexto histórico da época que aquele livro foi escrito. Então, o católico precisa ter isso. A gente não pode fazer uma leitura literal da palavra, né, da forma que está ali. Então, ler a Bíblia, entendê-la dentro de um contexto, dentro de um todo, né, tentar entender o contexto do livro que foi escrito, quando foi escrito, por que que aquilo está escrito daquela forma, e só assim a gente consegue ter uma espiritualidade bíblica boa, né? Senão a gente pode cair em riscos aí do fundamentalismo, né? De interpretar a palavra, né, ao nosso bel prazer, digamos assim. Então, ler sempre a Bíblia dentro do seu contexto, dentro do conjunto, dentro do todo. Nesse sentido é interessante, porque quando você cita do fundamentalismo, um pouco é isso. Às vezes as pessoas acham que assim, basta eu abrir a Bíblia e ler e sair do jeitinho que está escrito aqui, aplicando aquilo. Isso é um grande risco, né? Exatamente. Essas leituras fundamentalistas, elas podem cair em atrocidades, né? Sim. Então a gente vai percebendo um pouquinho isso. Então, Antigo Testamento as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, né? De fazer a leitura, porque nós percebemos, sobretudo na vida cristã, a centralidade da Escritura está na pessoa de Jesus. Jesus Cristo, né? Exatamente. Então a gente tem que ler o Antigo Testamento também à luz, nesse sentido do Novo, à luz de Jesus Cristo. A igreja até nos ensina, nos indica que quem está começando agora na fé, seria interessante ler primeiro o Novo Testamento.
A gente lê primeiro o Novo Testamento, sobretudo as cartas católicas, vai para os evangelhos, depois a gente consegue fazer uma leitura melhor do Antigo Testamento, né? Porque tudo que se fala é como a leitura do evangelho que nós ouvimos esses dias, né? Quando Jesus abre lá no templo, na sinagoga pregando, abre lá o rolo do profeta Isaías e diz, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, que ele me ungiu, me enviou para anunciar a boa nova aos pobres e tudo mais. Ele diz, hoje se cumpriu esse trecho da Escritura, né? Então, tudo aquilo que o Antigo Testamento traz como profecia se cumpre em Jesus Cristo. Então é interessante que você que está começando a ler agora a Sagrada Escritura, você que está começando na fé católica agora, que ainda não tem esse aprofundamento, leia primeiro, então, o Novo Testamento, leia os Evangelhos e depois a gente vai inserindo aí os textos do Antigo Testamento, né? Sempre nessa questão da continuidade. Sim. E até no Antigo Testamento também começar pelos Salmos, começar por textos mais simples, né? Os profetas, né? Porque aqueles textos históricos, eles são um pouco mais complexos de entender, exatamente. Né? Então tem muita guerra, tem muita violência, tem muitos elementos que as pessoas às vezes se assustam quando começam a ler. A gente pode ter até uma compreensão errada de Deus, né? Ah, mas esse Deus que mata, esse Deus que é mau, esse Deus que é cruel, né? Então por isso essa importância de entender o contexto dos livros da Bíblia. Aqui entra um tema interessante que a gente vai conversar, inclusive, num outro episódio do Pastoreando, que é o tema da revelação. Deus vai se revelando na história, Exato. Né? E por isso que esses livros do Antigo Testamento têm essa característica, porque Deus vem, adentra a história humana, e é ali na história humana que ele vai nos trazendo a salvação, né? Então não dá pra gente poder pensar uma fé solta, uma fé aérea, uma fé só do céu, né? Porque, de fato, a revelação se faz presente na história do ser humano, né? Exatamente. E isso no Antigo Testamento é muito mais claro, muito mais evidente, mas também no Novo, né? O Jesus histórico nos ajuda a compreender, né, a vivência da fé, a salvação que ele nos traz, né? Talvez um livro do Antigo Testamento que nos ajude a compreender, vamos dizer assim, que resuma a história da salvação. O livro do Êxodo é interessante, né, para quem está começando agora, fazer uma experiência com a leitura do livro do Êxodo, né? Entender como que Deus age na vida do povo, como que o povo de Israel foi parar lá no Egito, foi escravizado por um tempo, como que Deus age para libertar o seu povo, para levá-lo para a Terra Prometida. Isso é bem interessante, né? Então a gente entende ali o começo desse grande projeto, dessa história de salvação que Deus quer realizar com o seu povo. Sim, então é interessante, essas dicas são muito preciosas, né? E aí, nesse sentido, como é que a gente faz a escolha do texto bíblico, né? A gente abre a Bíblia e vê o que a gente escolhe antes, como é que a gente colocou uma rotina para que a gente pudesse alimentar uma espiritualidade maior em torno da Escritura? Sim, sim. Eu acho que aqui a gente pode trazer, sei lá, pelo menos duas opções diferentes. Ou eu escolho, de fato, um livro, que eu vou acompanhá-lo do início ao fim, e vou fazer ali a leitura progressiva dos capítulos, vou fazer uma oração com esses livros, depois a gente vai falar sobre a Lexio Divina, né, sobre a leitura orante. Ou, também de maneira mais fácil, eu posso usar o que a igreja coloca como a liturgia diária. Eu posso pegar os textos da liturgia diária, o evangelho do dia, e fazer uma leitura dos evangelhos. Eu posso pegar as primeiras leituras, que às vezes são sequenciais, né? Eu posso, por exemplo, a gente está falando agora sobre a carta aos Tessalonicenses, então vou pegar o livro dos Tessalonicenses, a primeira carta, vou lê-la completamente, depois vou para o segundo e assim por diante. Então, a gente pode ou escolher um livro específico, de maneira específica, e acompanhá-lo do início ao fim, ou a gente, como a igreja, com a liturgia, a gente vai seguindo a liturgia diária e vai acompanhando. Muito interessante isso. Nessa primeira opção de escolher um texto, eu acho que seria muito válido, né? Você escolher o texto, faz um pequeno estudo sobre ele, né? Faz introduções. Hoje tem tantas coisas na internet, livros, né? A pessoa procurar uma pequena introdução, ou até mesmo as introduções da Bíblia, da própria Bíblia, exatamente. Que trazem ali, porque aí você tem um panorama e aí depois você começa a leitura ali, né? Uma coisa interessante é que todas as Bíblias, elas trazem as notas de rodapé. E às vezes a gente acha que elas estão ali por acaso. Não, elas estão ali para nos ajudar como leitores a entender o contexto, às vezes, uma palavra diferente, algum termo específico que o autor do livro está ali usando. Então, é interessante a gente usar as introduções e as notas de rodapé também para as nossas leituras. O ideal seria, né, que de fato o cristão tivesse contato diário com a Sagrada Escritura, né? O cristão católico, sobretudo, porque às vezes fica muito isso. No meio evangélico se utiliza muito a Bíblia, né? E às vezes o católico tem um pouquinho desse relaxo para poder ter essa intimidade com a Escritura. Se a gente alimentasse a nossa devoção pessoal, a nossa oração, nosso momento, com um trechinho da Escritura todos os dias, certamente a gente ficaria bem mais enriquecido, né? Sim. Hoje a gente perde muito tempo no celular, né? Mas eu digo sempre para as pessoas, a gente pode usar o celular também como uma ferramenta para a nossa oração. A própria Bíblia, a gente vai encontrar aplicativos que vai ter a Bíblia lá, os livros, separado por livros, né?
no celular. A gente vai ter aplicativos que vão dar trechos bíblicos, que vão ajudar a gente a fazer a Lexio Divina, a leitura orante da palavra. E o próprio YouTube, os vídeos, né? A gente pode também ter lá homilias diárias para a gente acompanhar, ter bons comentadores dos trechos bíblicos, que a gente pode, ficou com uma dúvida, jogo lá no YouTube, pesquiso sobre aquilo. Então, em vez de a gente usar o celular, o nosso tempo na internet só para coisa, né, desagradável, coisa que não presta, a gente usa também esse tempo, usa da tecnologia para nos ajudar na nossa vida de oração. Nossa, isso seria muito bom, muito enriquecedor. Então a gente deixa até esse convite para o nosso povo, né? Nesse mês da Bíblia, aproveitar mesmo para poder aprofundar a sua espiritualidade bíblica e se tornar uma rotina, né? Sim. Eu sempre gosto de dizer, às vezes quando você começa vai ser uma coisa estranha, mas tudo na vida exige perseverança, persistência, né? E sobretudo com a escritura não é diferente. Então se você lê a primeira vez um texto bíblico, você vai achar muito difícil. Mas se você persiste, vai lendo, isso vai se tornando uma rotina, né? Exatamente. Ninguém ama aquilo que não conhece. Então não tem como a gente ter um amor pela Sagrada Escritura se ela só fica de enfeite lá na casa da gente, aberta lá no salmo, em algum salmo, né? Então a gente precisa ter bastante isso, né? Então essa persistência, essa perseverança. Então a gente até aconselha o povo, né? Pega o livro e começa, e vá mesmo que hoje o trecho foi difícil, reza em cima daquele trecho e prossegue, não pode desanimar, não pode desistir, tem que continuar. Às vezes a gente estabelece metas muito altas, né? No atendimento eu digo isso para as pessoas. Padre, eu não consigo rezar, não tenho tempo. Mas vamos lá, vamos estabelecer metas, vamos começar com metas pequenas, que seja 5 minutos por dia. 5 minutos está muito, vou fazer 2 minutos, sabe? Uma coisa assim, simples, mas que seja constante, que de fato te leve a rezar, te leve a uma espiritualidade mesmo, né? O que não pode é deixar de fazer. Às vezes a gente faz isso, vou rezar meia hora todos os dias. Aí no terceiro dia eu parei de rezar com a Bíblia. Pronto, aí desistiu. Não pode ser assim. Que seja menos tempo, mas que seja constante, né? Constante. E aí, nesse sentido, a liturgia diária vai ajudando, porque realmente os textos do Evangelho da semana não são tão grandes, né? São textos pequenos, o salmo do dia, né? Exatamente. Então, assim, textos bem pequenos que dá para a pessoa fazer uma oração de qualidade em poucos minutos ali. E vai ajudando ela a crescer nesse sentido, né? Então isso é muito interessante, fica bastante essa dica aí pro nosso povo, né? Para poder aproveitar, pegar, aprofundar, não precisa se tornar evangélico para ler a Bíblia, né? Sim, porque exatamente. A Igreja Católica tem tanto instrumental, tantas iniciativas bonitas para nos ajudar nesse caminho, né? Sim, exatamente. Então essa dica que o Padre Everton coloca é muito importante, né? Então para aqueles que gostam do papel, tenha o seu livrinho da liturgia diária, né? Você pode grifar as partes importantes, pode fazer anotação. O meu é todo riscado, né? Então a gente usa e vai riscando. Se você não gosta do papel, tem os aplicativos, tem no celular, então você pode pegar também lá a liturgia diária e usá-la, né, como ferramenta da nossa oração diária, da nossa oração pessoal. E aí, nesse sentido, por exemplo, tem que ler todas as leituras da liturgia daquele dia ou pode escolher uma? Como é que fica melhor? Sim, não, pode escolher uma só também, é tranquilo também. Claro, se você pega as 3 leituras, na primeira leitura, o Salmo, o Evangelho, você vai ter um geral dali do que a mensagem da liturgia daquele dia quer dizer para nós. Mas também eu posso pegar um livro só, a gente vai perceber que as primeiras leituras, elas têm uma continuidade, né? Então, aconteceu aquele trecho ali num dia, no dia seguinte vai continuar a história, ou então se eu pego o Evangelho também tem uma continuidade, né? Então a gente pode também escolher uma específica ou fazer as 3, né? Então fica, claro, com um texto só, sobretudo quando a gente fala de Lexio Divina, é mais fácil. A gente pega um texto, então eu quero fazer uma leitura orante da primeira leitura do dia. Então um texto só é um pouco mais fácil da gente compreender e tirar ali uma mensagem, tirar o que Deus quer falar para nós, do que os 3. Mas a gente pode também usar os 3, é muito tranquilo. Sim, caminhos são os mais variados, exatamente, né? Cada um tem que perceber o que melhor funciona para você e levar adiante aquilo, como a gente dizia, com persistência, com perseverança. Bom, a gente falou já algumas vezes aqui, leitura orante, Lexio Divina, acho que é um método importante, né? O que seria essa leitura orante ou Lexio Divina? Às vezes as pessoas ouvem e não sabem direito o que é. O que é o tal da Lexio Divina, né? Sim. A Lexio Divina, ela é uma ferramenta, né? Que a Igreja nos ensina, nos coloca como para a gente fazer uma leitura orante da Bíblia, né? Eu não vou ler o texto simplesmente por ler, mas eu vou seguir passos, um processo no texto bíblico que vão me fazer ter um encontro com Deus através ali dessa leitura, né? Então ela é constituída por passos, né?
alguns dizem que são 4, 5, 6 passos. Eu posso resumir em 4 passos que nos ajudam aqui nesse processo da Lectio Divina, né, na leitura orante da Bíblia. O primeiro passo é a leitura propriamente dita. Então eu vou ler o texto, leio o texto devagar, leio aquele texto olhando para as palavras, né? Um subpasso aqui que eu gosto muito é riscar. Todos os meus livros são todos riscados, né? Então se isso te ajuda, tenha lá um marca-texto, tenha uma caneta que você pode riscar, aquela palavra que te chamou a atenção. Tudo isso faz parte desse primeiro passo, que é a leitura. Depois, a gente faz também uma meditação sobre esse texto, né? A gente vai meditar. Então, o que este texto está dizendo para mim? O que Deus está falando para mim através desse texto? É esse o segundo passo, né? Então, li, fiz uma meditação. O que Deus fala para mim? Risquei aqueles pontos. O que aquilo quer dizer para mim, né? O terceiro passo é agora a minha oração, é a resposta, a minha resposta. Então, se Deus falou comigo nesses pontos que eu anotei, o que desses pontos, do que Deus diz para mim, eu posso também rezar. Agora é o meu momento de falar com Deus, né? Em cima daquilo que Deus me falou, daquilo que eu anotei, né? E o quarto passo seria a contemplação. A contemplação é de tudo que eu rezei aqui desse texto, do que eu li, do que Deus me falou, do que eu falei para Deus, o que eu posso aplicar na minha vida, na minha vivência? O que eu posso tirar de meta concreta para o meu dia, né, para a minha vida, em cima desse texto? Então, esses passos, né? A leitura, a meditação, a oração e a contemplação, né? Então, a gente traça esses passos em cima de um texto bíblico, e aí você escolhe o texto do dia. Quero escolher o evangelho do dia, faço com o evangelho. Quero escolher a primeira leitura, vou fazer com a primeira leitura. Quero pegar um livro da Bíblia e fazer ele inteiro, né? Agora a gente vai entrar no mês da Bíblia, Carta aos Romanos. Vamos pegar a Carta aos Romanos e ler ela, fazer uma leitura orante de todo o trecho, de todo o livro da Carta aos Romanos. Então vou pegar ali um capítulo por dia, um trecho, uma perícope por dia, e faço essa leitura orante, essa Lectio Divina. A gente vai percebendo que o nosso contato com a palavra vai ser muito mais frutuoso, né? A gente não está fazendo uma leitura fundamentalista, mas muito pelo contrário, a gente está pedindo ali o Espírito Santo que ilumine essa palavra para que a gente tire o que Deus quer falar para mim, né? E isso vai me fazer também falar com Deus. E aí a gente vai construindo uma vida de oração em cima do texto bíblico. Olha que maravilha, né? Então que as pessoas possam anotar esses termos, essas palavrinhas aí e fazer a sua leitura. Nesse sentido, assim, se a gente começa, sobretudo no início, né? Com textos pequenos é melhor, né? Quanto menorzinho o trecho, melhor para você poder ler, reler e poder fazer esse processo todo. Exatamente. Conforme você ganha experiência nisso, essas palavrinhas vão até sumindo, né? Essas palavras dos passos, e vai acontecendo de uma maneira natural. Exatamente. Né? Então a gente já vai conseguindo cair de um ponto no outro ali e aquilo se torna tão frutuoso, né? Então não preciso de tanto tempo assim para fazer uma Lectio Divina, né? Quanto mais eu vou ganhando experiência, mais eu também consigo até me demorar um pouquinho mais nesse processo de oração, de aprofundamento mesmo, de intimidade com o Senhor, né? Acho que a intimidade com Deus, ela é fundamental hoje, né? No mundo tão superficial, com tantas dificuldades, às vezes a gente acaba trazendo essa superficialidade para a nossa vida de oração. E isso é o grande perigo, né? Jesus era um homem de intimidade com o Pai, né? E nós também precisamos alimentar essa intimidade, né? Antes das suas ações, antes das tomadas de decisões, antes de ensinar os discípulos, antes de realizar os milagres, Jesus, a gente vê no Evangelho, né? Jesus se retirava para orar, às vezes passava noites inteiras em oração. Claro, obviamente, quem está começando, a gente precisa passar a noite inteira em oração ainda, né? Mas que sejam, se for 5 minutos, que sejam 5 minutos profundos, né, ali diante de Deus mesmo, né? A gente precisa mais da qualidade do que da quantidade da coisa, né? Isso é fundamental, muito importante a gente poder trazer mesmo isso, né? Para que a gente possa ter uma qualidade maior. Vamos retomar um pouquinho os passos. Então, nesse sentido, se você pega um texto lá, né? Então, peguei o texto, vamos imaginar, do chamado dos discípulos, né? Isso. Então, peguei a leitura, Jesus passou pela beira do caminho, chamou o texto. Então, chamou os discípulos, eu li esse texto. Leio o texto. Então, o primeiro passo é ler. Aí vou olhando cada uma das coisas. Chamou primeiro Pedro e André, depois Tiago e João, e aí eu vou anotando, segundo a sua dica, né? Vou anotando, vou grifando coisas que foram importantes para mim. Esse é o primeiro passo. Então, fiz a leitura, li completamente. Aí, a partir desse texto, aí o segundo momento seria, então, que Deus disse alguma coisa para aquele povo,
e hoje pode dizer para mim. Exatamente. Aí eu começo então a trazer, né? E aí nesse sentido alguns até dizem, é importante você se colocar no lugar, né? Você fazer o seu momento ali, porque você vai e se coloca lá também. Você tá ali na beira do mar e ele chamou você também, né? Nos seus trabalhos, nas suas atividades. Aí você começa um processo ali de uma meditação maior, mais profunda, em cima daquele texto, né? Sempre nos ajuda muito esse passo que o Padre Everton coloca. Colocar-se no lugar daquelas personagens que estão ali, imaginar aquele ambiente onde Jesus passou, imaginar que a gente está ali também na beira do mar, na beira do lago, né? Naquele contexto de pesca onde Jesus passa. Imaginar aquela cena, entrar dentro da cena, né? Isso faz parte desse segundo passo da meditação. E é como se a gente enxergasse o próprio Jesus ali falando conosco, chamando a cada um de nós, né, no lugar dos discípulos. Então esse é o passo da meditação, bem interessante. Muito bem, aí lá então Jesus chamou e disse que os discípulos largaram tudo e o seguiram. Isso. Seria então esse o terceiro passo, o momento da oração. Exato. Você agora vai dizer para Deus se você aceita, se você não aceita, como você está, né? Se você também está disposto a largar tudo e seguir, se você ainda não está, né? Então assim, a sinceridade nesse momento é de um diálogo profundo com Deus. Exatamente. Né? Então e aí a gente não tem respostas prontas, né? Depende de como eu estou naquele dia, eu vou conversar com Deus, né? Nem que eu diga, Senhor, eu quero te seguir, mas hoje está difícil, né? E aí nesse momento da oração é o momento a gente falar com Deus mesmo, né? Coloca as nossas dificuldades, coloca, né, aquilo que tem nos atrapalhado no caminho. É este momento agora, esse terceiro passo, né, a oração. Falar, olha, Senhor, estou disposto a te seguir, de fato, como os discípulos seguiram. Mas será que hoje eu estou disposto a largar tudo mesmo, deixar tudo, a largar as minhas redes para trás? O que eu preciso largar? Então, tudo isso a gente vai trazer nesse passo da oração. É o falar com Deus mesmo, né? Ser sincero na oração, né? Deus é esse Pai que nos escuta. Nós, como filhos, podemos ali pedir, agradecer. Então, esse é o momento da oração. Que bom. E aí o último passo, então, que seria essa contemplação, é um passo que a partir desse momento você conversou tudo, agora você vai sair da oração, né? O que você vai levar, então, dessa oração para aquele seu dia, para aquela noite de sono que você vai, como se você faz no final do dia, né? Então você vai levar para a sua rotina, para aquele seu dia, os elementos que você ali rezou. Isso, exatamente. Eu também gosto, voltando para... Quando a gente... vai fazer a leitura orante da Bíblia, se eu tenho aqui o livro da liturgia diária, eu posso ter também um caderninho. Nesse caderno eu anoto os frutos da minha oração, né? Nesse passo da contemplação, eu posso anotar o que aquela oração daquele dia me sugere para viver, né? Anotar as minhas vivências, anotar os frutos, anotar gestos concretos ali para aquele dia. Então eu posso anotar, deixar isso anotado em algum lugar para relembrar, né, ao longo disso. Eu rezei de manhã, anotei no meu celular, vou sair para trabalhar, né? Então eu vou lembrando daquilo ao longo do dia, falando, não, ó, hoje o Senhor falou para mim nesta oração, meditando sobre o chamado dos discípulos, que eu preciso ser alguém mais despojado. Então, quero viver o despojamento, né? Quero aprender a não ser alguém apegado às coisas ou às pessoas. Então, ao longo do dia, eu vou contemplando aquilo que eu rezei na oração e vou vivendo, trazendo isso para a minha vivência, para a minha vida, né? Então, esse é o passo da contemplação. Nossa, aplicar na nossa realidade, né? Aquilo que a gente reza. Nossa, isso que o Padre Thiago está dizendo é muito interessante. A gente tem um caderninho, né, com as nossas anotações, é muito importante. Ou no celular mesmo, um bloquinho de notas ali. Porque acho que isso é muito... Quando eu entrei no seminário, lá tinha a gente trabalhava de espiritualidade, e uma irmã, uma religiosa, sempre dizia isso, pra gente ter o caderninho, né, as marcas de Deus, e a gente vai... Isso é muito importante, Sim. né? Pelo menos uma vez no ano, assim, essas pequenas anotações que a gente faz num retiro anual, né? Os padres fazem um retiro uma vez por ano. Esse mês de setembro, inclusive é tempo do nosso retiro, né? É tempo da gente dar uma olhada no ano, como tem sido as marcas de Deus na nossa história, para que a gente possa reabastecer as forças, né? Então acho que isso é importante também, hoje na nossa sociedade tudo passa tão depressa, né? Então a gente poder ter também pequenas anotações, isso nos ajuda a gente ir crescendo mesmo nessa espiritualidade, nessa vivência, né? E esse passo da contemplação é interessante que às vezes, por exemplo, a gente rezou de manhã, saiu para trabalhar, saiu para fazer nossas atividades, Deus também pode usar também ao longo do dia para falar a nós, né? Com ações, com palavras de outras pessoas que vêm até nós, com algum acontecimento, algum fato. Então eu vou lá e anoto. Se eu tenho isso no celular, a gente usa, voltando a falar que o celular também pode ser uma ferramenta para isso, né? Peguei meu celular, anotei, olha, agora, sei lá, vivi tal coisa aqui ao longo do dia no meu trabalho, uma situação toda, pude ajudar uma pessoa. Então vai anotando aquilo e depois no final da noite, antes de dormir, você retoma aquilo, se percebe como que você viveu de fato aquela oração, né? Não foi algo que ficou ali naqueles 10, 15 minutinhos. Foi uma oração que foi vivida ao longo do dia. Por isso a contemplação, né?
É interessante isso também. Anotar as coisas que vão acontecendo ao longo do dia, né? Se você tem o hábito de anotar. Eu tenho porque eu esqueço muito das coisas, então eu preciso anotar sempre. Então é interessante. Então eu tenho o caderninho, mas também anoto no celular, tenho um bloquinho de anotações, e aí a gente vai vivendo aquilo que a gente rezou. Isso é importante porque assim a oração não se torna uma coisa maçante. Às vezes as pessoas falam, eu tenho dificuldade da minha vida de oração e da rotina. Porque vai se tornando uma coisa maçante, né? Ou as pessoas têm dificuldade, às vezes, em orações prontas, em uma rotina que também é importante, mas às vezes a pessoa tem dificuldade. E quando a gente consegue entender que a escritura, né, é um campo largo onde a gente pode tantas maneiras de a gente conversar, dessa intimidade, desse diálogo com Deus, a oração não se tornou maçante, porque é uma companhia, né? Então você começa o dia rezando, Deus te acompanha ao longo daquele dia, ele é um grande companheiro seu ali, né? Ao longo da sua jornada. Então isso vai tirando aquele peso de que a oração é uma coisa muito difícil, muito séria, muito cheia de normas, de regras, mas não, ela é uma intimidade, ela é um diálogo profundo com Deus. Exatamente. Né? Acho que a gente precisa resgatar mais isso, né? Essa dimensão, né? Nós não estamos vivendo em mosteiros, né? Vivendo lá, a gente vive para a vida com uma vida contemplativa. Muito pelo contrário, nossa vida é muito ativa, a gente tem muitas tarefas e muitas coisas a fazer o tempo todo, né? Por isso é importante que a gente cultive, que seja pouco, mas que cultive o tempo de oração na nossa vida, né? Porque senão a gente cai no ativismo. E aí o ativismo vai gerar um comodismo, vou deixar de rezar, vou viver só para fazer coisas, né? E nunca vou beber da água, da fonte, né? Direto ali da Sagrada Escritura, né? Então, nessa sociedade, nessa correria que a gente vive, a gente percebe muita gente, né, padre, tem dificuldade de achar um tempo para rezar, né? Um tempo de abrir a Bíblia em casa, né? Que momento do dia eu vou fazer isso? Né? Se a gente não está vivendo num mosteiro, se a nossa vida não é um constante retiro, né? Então eu digo sempre isso, utilize, tente buscar dentro da sua rotina, vai ter algum momento que a gente vai conseguir parar, não é possível que a gente não consiga, né? Que seja na hora que eu acordei, a gente vai ter dificuldade para acordar mais cedo e tudo mais, seja na hora que eu vou dormir, aí a gente vai falar assim, olha, eu tô cansado, à noite eu não consigo mais dormir, mas vai ter uma hora que eu vou estar no carro me locomovendo para algum lugar, vou ter a hora que eu vou estar num transporte público indo para algum lugar. Vou ter que parar em algum momento do meu dia para almoçar, para fazer uma refeição. Então, nessas pausas, a gente também pode aproveitar desse tempo, tirar um tempinho dessas pausas, ou dos transportes todos, para fazer também um momento de oração ali, né? Então, não há desculpa para dizer assim, olha, não tenho nenhum tempo do meu dia, nenhum minuto do meu dia, eu consigo parar para pegar a Bíblia para rezar, né? A gente consegue arrumar um tempinho, sempre. Sim. E tem que achar, né? A vida da gente precisa desses momentos preciosos, né? Que vão dando sentido mesmo para a nossa vida. Porque senão chega nessa lógica. Então, eu não tenho tempo para rezar em casa, eu não tenho tempo para a Bíblia. Aí eu também não tenho tempo mais para ir à missa. Então a igreja pede pelo menos uma vez na semana, ou domingo, o dia do Senhor, e às vezes a pessoa não tem tempo, ela passa a semana inteira na correria, ela não tem tempo para ir, né? E aí nesse sentido também, toda a liturgia é toda pautada na Sagrada Escritura, né? A liturgia bíblica também bebe muito da liturgia, da vivência litúrgica, né? Então a própria missa, a gente viu os passos da Lectio Divina. Se a gente olhar um pouco para a missa, um pouco esses passos, eles acontecem ali na meditação daqueles textos propostos para o domingo, para o dia do Senhor, ou para a missa diária, né? Então assim, tudo isso vai enriquecendo, só que se eu não tenho tempo, a gente vive na desculpa do não ter tempo, né? Mas a gente precisa achar o tempo, né? E são momentos preciosos, né? Então, às vezes uma missa, 1 hora, 1 hora e meia é muito tempo, muito cansativo. Mas quantas horas eu tive ao longo de toda a minha semana, né? Sim, exatamente. A gente tem que entender eu aprendi muito isso com um padre num retiro do seminário também uma vez. A gente tem que entender a nossa vida de oração, a Santa Missa no domingo, como um alimento mesmo. É o próprio Deus que quer nos alimentar, com a sua palavra, com o seu corpo e sangue na Eucaristia. E aí o padre fazia a seguinte provocação para nós. A gente não precisa parar um dia para se alimentar? A gente não precisa parar em algum momento para almoçar, para tomar um café, para jantar? Porque a gente vai ter fome? Da mesma maneira, a nossa espiritualidade vai ter fome de Deus, né? Então a gente precisa parar para se alimentar. Em algum momento a gente vai precisar. Senão, o que acontece com o corpo se ele para de se alimentar? Ele vai ficar doente, vai adoecer, né? Vai chegar no extremo de morrer. Da mesma coisa, da mesma maneira, a gente precisa se alimentar, queridos irmãos que estão nos ouvindo, né? Então, ache esse tempo no seu dia para se alimentar da palavra de Deus, né? Importantíssimo. E ache seu tempo no domingo, sobretudo, para participar da Santa Missa. É interessante, né? Porque é isso, sem o alimento a gente vai paralisando, né? E aí a gente começa a entender, as pessoas falam assim, eu não sei porque eu não tô com dificuldade para rezar.
às vezes é porque está rezando pouco, então está Exato. enfraquecido, né? Exatamente. Vai paralisando mesmo, né? Então precisa retomar, né? Precisa ir retomando, porque se a gente deixa isso de lado, a gente vai mesmo, a nossa vida espiritual vai morrendo, né? Como uma plantinha vai secando, né? Ela vai secando se a gente não está constantemente dando o alimento necessário. Então vamos achar esse tempo, vamos encontrar esse momento, aproveitar agora esse mês da Bíblia para que a gente possa aprofundar isso tudo, né? E possamos dar um passo aí de qualidade mesmo na nossa vida de oração, na nossa intimidade com Deus e com a Sagrada Escritura, né? Eu sempre gosto de lembrar o testemunho de Madre Teresa de Calcutá, né? Santa Teresa de Calcutá. Elas tinham, a congregação, as irmãs tinham muitas obras de caridade, cuidavam dos enfermos, dos doentes. E aí uma vez as irmãs, né, foram dizer para ela, né, Madre, a gente não está tendo tempo, né, a gente está rezando muito tempo, que elas começavam um dia em oração, e aí não está sobrando tempo para cuidar dos outros, né, para cuidar dos enfermos e tal. E as irmãs reclamavam disso, né? Ficavam muito tempo em oração e depois não tinham mais tempo, ou não sobrava tanto tempo assim para fazer as atividades, né? Fazer as coisas. E às vezes na nossa vida a gente pensa isso também, né? Se eu rezar aqui, não vai dar tempo de eu fazer as coisas que eu preciso fazer. Se eu for à missa em tal horário, não vai dar tempo de fazer as coisas que eu preciso fazer. E aí a resposta da Santa Teresa, né? Da Madre Teresa de Calcutá, né? Então agora a gente vai dobrar então, o nosso tempo de oração. A gente fazia lá 1 hora de oração, vamos fazer 2 agora, porque se a gente reza mais, tudo precisa começar na oração, né? Se a gente reza mais, a gente vai conseguir sim mais tempo para cuidar dos nossos enfermos, para fazer as nossas atividades. Então, aquele trecho, né, da Sagrada Escritura, aquele trecho do Evangelho, né? Buscai primeiro o reino de Deus, tudo mais vos será acrescentado, né? Então a prioridade precisa ser a nossa oração, o nosso encontro com Deus. Todas as outras coisas serão dadas em acréscimo, né? Todas as coisas virão e acontecerão. Mas primeiro a gente escolheu ali a melhor parte, né? Como Marta e Maria, né? Escolheu a melhor parte, que era estar ali aos pés de Jesus. Nossa, que coisa bonita isso, né? E de fato, quando a gente analisa a vida dos santos da igreja, né? A gente percebe isso, eles são pessoas de muito trabalho, muita ação caritativa, né? Mas muita oração, Sim. né? E isso é muito bonito, porque a Madre Teresa é muito conhecida em tudo que é canto, a gente sempre vê ela cuidando, né? Mas realmente, os relatos, né, de tantas horas que ela passava em oração. Exatamente. Então, assim, é a importância disso. Se você não está alimentado, se você não está fortalecido, você não dá conta de uma missão que é muito árdua, né? A nossa missão vai se tornar uma missão vazia, né? As nossas ações se tornarão ações vazias, sobretudo para nós que estamos aí na igreja, para os padres, para os agentes de pastorais, você que nos escuta. Se a gente não alimenta o nosso apostolado, a nossa pastoral vai se tornar uma pastoral vazia. A gente vai oferecer o quê para as pessoas, né? Se a gente não se alimenta de Jesus, né? Que interessante, que coisa boa, né? Então a gente foi dando algumas dicas aqui, a gente falou da Lexio Divina, da escolha dos textos bíblicos, seja um livro inteiro, seja a liturgia diária, né? Escolher um dos textos ali para levar adiante, e tem ainda talvez uma outra fonte de espiritualidade, que é a liturgia das horas, né? Isso. Que também é totalmente bíblica, né? Então, falar um pouquinho, às vezes as pessoas não conhecem o que é a liturgia das horas, como é que ela funciona, porque hoje também é fácil acesso, porque ali também nós temos salmos, textos bíblicos que podem nos ajudar, né? Isso. A liturgia das horas, então, a igreja, ela tomou alguns textos bíblicos e ela dividiu em semanas, né? A liturgia das horas está dividida em semanas com as horas do dia, né? É rezar com as horas do dia, isso é por isso que a gente chama de liturgia das horas. Então a gente tem 3 horas principais, digamos assim, que sobretudo, né, os padres, os consagrados rezam, mas a liturgia das horas é um convite para todos, né, todos os fiéis da igreja rezarem. Então, esses textos bíblicos estão divididos em semanas e depois em horas. E aí, a gente tem lá a oração das laudes, que é a oração da manhã, e aí ela é constituída de salmos, de hinos, de leituras bíblicas, que vão ali. O que são as laudes? É o louvor a Deus, né? O louvor que a gente pode oferecer na manhã para Deus. E aí a gente faz essa oração, né? Todos os consagrados fazem, né? Os padres, mas todos estão convidados a rezar. Então, a oração das laudes. Depois a gente tem à tarde também a oração das vésperas. E aí também é o louvor que a gente oferece a Deus no final da tarde, né? Então, laudes, vésperas e depois no final do dia a oração das completas. Então a gente tem essas 3 horas principais. Depois a gente tem também o ofício das leituras, ofício de leituras, que também traz textos bíblicos, textos da patrística, né, textos do magistério da igreja, para serem meditados juntamente com os salmos, né, na parte. E aí a gente escolhe um momento do dia para rezar também, o ofício das leituras, e também as horas médias, né, às 9 da manhã, às meio-dia, às 3 da tarde,
E aí a gente encontra também os textos bíblicos, os salmos, para serem meditados ao longo de todo o dia. Então, para aqueles que rezam, alguns lugares, né, a gente encontra hoje em dia na igreja ainda, mosteiros, congregações, que rezam todas essas horas, né? Eles param de hora em hora para rezar. Então, para dizer, né, que a nossa vida, ela tá sempre aí permeada, ela é permeada pela oração, pela palavra de Deus, porque a liturgia das horas, ela é constituída, sobretudo, da Sagrada Escritura, dos textos bíblicos, e a gente vai trabalhando e rezando ao longo do dia, né? Nosso dia, ele é constituído, ele vai ter ali seus momentos de oração. Então, é muito importante também essa outra ferramenta que a gente tem como igreja, que são as horas, né? A liturgia das horas. Olha que bom, né? Então fica também uma dica para quem não conhece, conhecer, Isso. procurar. Hoje em dia tem aplicativos, tem também na internet, né? As horas, você já joga lá e você já consegue encontrar, né? E poder fazer essa oração também, aprofundar, né? Para que a gente possa ter mais ferramentas para utilizar a Sagrada Escritura de uma maneira saudável, boa, sem fundamentalismos, mas que nos aprofunde realmente na vivência da nossa fé, né? Exatamente. Acho que isso é fundamental e é interessante porque as horas grandes, as maiores, né? As horas maiores ali, é interessante porque elas vão acompanhando um pouquinho isso, né? Então, nas laudes, sempre a gente vai ver salmos que falam do amanhecer, Isso. do sol, na tarde, né, o pôr do sol, então sempre aparecem alguns elementos, à noite, né, vem a noite, os perigos da noite, a proteção de Deus que vem para conosco, né, e até nas completas também a gente percebe isso, ela já é mais curtinha, isso que você dizia um pouquinho agora, né, que às vezes no final do dia a gente está cansado, e aí começa a rezar, corre até o risco de bater o sono, de cochilar, né, então a própria liturgia da igreja também, a liturgia das completas já é mais curtinha, Sim. porque é um momento ali de síntese, de finalização do dia, mas ainda assim, Deus, a presença, a palavra de Deus tem que estar na centralidade da nossa vida, né? Exatamente. Então acho que é muito interessante, muito fundamental. Bom, quanta coisa boa, né? Agora que o nosso povo consiga pegar uma dessas ferramentas, né? Darmos um conselho aí para que eles peguem uma dessas ferramentas e possam levar adiante. Acho que você disse uma coisa importante que é bom reforçar, né? Não adianta agora querer pegar tudo isso que a gente falou e falar, pronto, eu vou ver tudo isso no meu dia, que aí não vai funcionar, né? Exato. Então, A gente tem que começar pequeno, né? Começar com um pouco e depois a gente vai aumentando gradativamente a coisa, né? Então que fica essa dica aí para o nosso povo, né? De aproveitar agora esse mês para ir se aprofundando, sem desistir, perseverando, pequenos momentos, mas que sejam de qualidade, que sejam preciosos, né? Para poder alimentar mesmo a nossa espiritualidade. Isso, e a gente como igreja no Brasil, nesse mês da Bíblia, a gente está trabalhando a carta aos Romanos, né? Então é interessante também a gente pegar, entender, estudar a carta aos Romanos, lê-la, fazer a Lexio Divina também com a carta aos Romanos. A gente vai, ela é inspirada, né, no nosso jubileu extraordinário que a gente está vivendo, aliás, no jubileu ordinário que a gente está vivendo, a esperança não decepciona, então vamos meditar sobre a esperança, né, também lá no capítulo 5 da carta aos Romanos, e aí a gente vai caminhando também com a igreja, né, com aquilo que a igreja está vivendo e celebrando. Que coisa boa. Padre Tiago, agradeço muito a sua presença aqui, acho que nos ajudou muito a poder perceber que temos muitos campos para a gente poder rezar com a Sagrada Escritura, aprofundar o nosso amor, mesmo nossa intimidade com a Palavra de Deus, né? Sim. Agradeço muito a sua disposição, uma alegria tê-la aqui conosco. Convido agora a gente poder fazer um momento já de oração, de encerramento desse nosso momento aqui, né? Pedindo também a força de Deus, a bênção. Peço que o senhor faça uma oração para nós e nos dê a bênção final desse nosso encontro. Tá certo. Então agradeço ao convite, é uma alegria estar aqui com o senhor, né, com todos os que estão nos assistindo. Então vamos agradecer a Deus, né, por este encontro, por estarmos juntos e pedir a graça de nos aprofundarmos a todos os dias, né, na nossa oração pessoal, nos aprofundarmos no conhecimento da Sagrada Escritura, né. A Bíblia é a palavra de Deus, ali é o próprio Jesus que fala ao nosso coração. Então quando a gente abre ali um trecho da Bíblia, é Jesus falando para nós, essa é a nossa fé. Então que a gente peça ao Senhor hoje a graça, né, de sermos homens e mulheres da palavra, né, que vivam a palavra de Deus no seu dia a dia. Não só leiam, né? Ler todo mundo lê, mas rezar com essa palavra, meditar essa palavra, trazer essa palavra para a minha vivência, para a minha vida. Então que a palavra de Deus seja, de fato, lâmpada para os nossos pés, né, como a gente canta, né? E que a gente caminhe hoje e sempre à luz dessa palavra vida, essa palavra viva, que é o próprio Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia e a semana que vem nos encontramos novamente para mais um episódio do nosso Pastoreando.